Amigas, amigos, TVE Entrevista hoje conversa com Jorge Furtado. Ele é cineasta, roteirista, diretor e autor de filmes e séries de grande sucesso. O primeiro dos filmes, o curta O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, direção dele e do também cineasta José Pedro Goulart. Estrondoso sucesso, outro curta de Jorge Furtado, Ilha das Flores, um clássico. Premiado no Brasil e no exterior, por exemplo, no importantíssimo Festival de Berlim, com um grupo que há décadas incluiu seu mais frequente parceiro de trabalho, Guel Arraes. Jorge Furtado criou para a TV Globo a Comédia da Vida Privada. Também na Globo, entre inúmeros trabalhos, a série Sob Pressão. E há pouco estreou nos cinemas, texto e roteiro de Jorge Guel, o filme O Debate. Filme ficção que trata de um ex-presidente da República e um presidente da República no cargo se enfrentando numa eleição presidencial. Acho que nós conhecemos essa história. Também com Guel Arraes, Jorge Furtado está filmando a versão urbana de Grande Sertão Veredas, clássico de Guimarães Rosa. Estreia no ano que vem, 2023. Vamos a Jorge Furtado. Jorge Furtado, prazer em recebê-lo aqui na TVE, a TV Pública da Bahia, e no canal Bob Fernandes. Obrigado, Bob. É um prazer falar contigo. Jorge, o filme O Debate, lançado há pouco, escrito por você e pelo Guel Arraes e dirigido pelo Caio Blatt, salvo engano, tem uma história absolutamente atual. É uma referência aos dias anteriores a uma eleição extremamente polarizada entre um presidente e um ex-presidente, obviamente ficção e, obviamente, inspirado na realidade. Em quanto tempo foi filmado, finalizado, em quanto tempo foi feito mesmo o filme? Esse filme foi feito num tempo recorde, foram 19 dias de filmagem. 19 dias? 19 dias de filmagem, e 19 diárias, e tem coisas que aconteceram em julho, estão no filme. Coisas que a gente continuou escrevendo o roteiro enquanto o Caio já estava filmando. Então, o filme ele foi escrito desde o ano passado. Nós fizemos uma pequena peça, O Debate, o Guel, esse livrinho, saiu para Cobogó. Diz assim, ó, essa peça é escrita na urgência dos acontecimentos políticos do Brasil do ano de 2021. Será filmada e encenada assim que for possível e reescrita assim que for necessário. Então, nós não paramos de escrever. A gente escreveu a peça e continuamos atualizando até a filmagem estava sendo feita e o Caio estava filmando. Então, é um filme que bateu um recorde assim, entre o início da sua filmagem, começo de julho, e sua estreia, final de agosto, foram 2 meses, né? E porque ele tinha esse sentido, assim, a gente até recebeu propostas, tem uma produção maior, mais grana, tal, mas só para depois da eleição. Mas não, nós vamos fazer com celular que seja, mas vamos fazer antes da eleição, nós vamos fazer para a eleição, para a campanha. Era um filme que tinha esse objetivo de fazer parte da campanha eleitoral. Esse filme deve ir para a TV também? Ou para... Talvez, sim, já tem propostas, estamos pensando, mas aí só depois da eleição, porque a legislação não permite, né, a exibição do filme na televisão durante a campanha eleitoral, porque é um filme que, mesmo que não cite o nome dos personagens, mesmo que seja uma ficção, né, se passa no futuro, fica bastante claro de quem nós estamos falando. Jorge, você e o Guel, claro e publicamente, têm visões distintas sobre, digamos, o binômio arte-política, política e arte, como devem caminhar juntos, mais ou menos separados ou imbricados ou numa simbiose. Isso ficou muito claro, inclusive, na cerimônia, no discurso de pré-estreia em São Paulo, com o Guel delimitando claramente, na minha percepção, a distância que, na opinião dele, deve existir entre arte e política. Me parece que a sua é um pouco diferente. Não é isso? Acho que sim. O Guel tem uma formação política curiosíssima, né? Porque filho de Miguel Arraes, foi exilado junto com o pai para a Argélia, passou a adolescência lendo Lenin e Marx, foi para a França trabalhar com Jean Rouch no Museu do Homem, foi assistente do Godard na África, foram para Moçambique fazer a TV pública em Moçambique. Então, ele tem uma adolescência
revolucionária, digamos assim, no audiovisual, e quando voltou para o Brasil, foi trabalhar fazendo novelas com Jorge Fernando, novelas de humor, e acabou indo para o humor. Eu, ao contrário, comecei tardiamente no cinema, né? Já tinha mais de 20 anos, quando eu fiz meu primeiro curta, 25 anos, e sempre, de alguma maneira, me liguei ao jornalismo, porque eu larguei a medicina para fazer jornalismo, porque queria fazer cinema, e o jornalismo era a coisa mais perto do cinema que tinha na época, tinha pelo menos uma cadeira de cinema. Então, o meu cinema sempre foi um pouco ligado ao jornalismo desde o começo, né? E eu fiz muitos filmes. Dorival, é um filme de 86, já é um filme bastante político. O Ilha das Flores, de 89. Meus primeiros filmes já são bastante políticos. E o Guel, menos. Será que o sobrenome, aí não posso falar por ele, né? Mas aí eu estou psicanalizando no boteco. O sobrenome, em algum momento, deve pesar muito, né? Ainda mais com essa vivência toda, o pai da dimensão do Arraiz. Essa Sim. vivência que você falou. Tem hora que talvez o cara queira se afastar um pouco. Talvez, eu também, a minha mãe foi deputada estadual aqui, minha mãe, eu digo que ela foi envelhecendo para a esquerda, porque ela começou no PDS e terminou no PDT, ela era muito brisolista. Como é o É, nome? tem 90, vai fazer 95. Como é o nome? Dercy Furtado. Ela é as primeiras feministas do Brasil. Em 1970 ela era feminista já. Ela fez a lei que permitiu mulheres trabalharem de calça, para te ter uma ideia, porque as mulheres no serviço público. Então, eu também tive uma formação política, mas fui para a medicina e fui conhecer o mundo real, né, na vida adulta, na Santa Casa de Misericórdia aqui de Porto Alegre, onde eu tinha aulas, e foi ali que eu me deparei com a realidade chocante do Brasil, né? E sempre, mas enfim, mas tanto eu como o Guel, que trabalhamos juntos há 30 anos, a gente, mesmo o Alto da Compadecida do Guel, ele não é político propriamente, mas ele tem sempre um ponto de vista do oprimido, né? Está do lado do mais fraco, né? Claramente. E isso também nos uniu desde sempre. Assim, já fizemos algumas coisas mais políticas, outras menos. Mas para o Guel é uma experiência mais nova, realmente, esse filme. Como vocês chegavam numa velocidade como essa de 19 dias e escrevendo ao longo de um ano, como vocês chegavam a um ponto em comum durante o ato de escrever? Tinha um tertius, um terceiro, quer dizer, uma terceira visão? Como é que vocês acomodavam a Não, diferença muito clara? aqueles diálogos são muito naturais, assim, porque são duas questões no filme, né? É um casal que É está um se DR, separando e tem a questão emotiva, a questão afetiva, sexual, fidelidade, é enfim, uma as DR, questões. né? É uma DR, né? E tem uma questão política, jornalismo e os argumentos da política, né? Esse argumento afetivo, a DR, ele é um atrativo que eu acho que humaniza o filme, humaniza aquele casal, a gente torce por eles, são pessoas com seus desejos, seus medos, enfim, e eles servem de veículo também para a nossa discussão diária, porque todo dia a gente abria o jornal, os jornais de manhã, os sites e tal, e conversava antes de começar a trabalhar mesmo, assim, no que a gente estava fazendo. Pô, o que aconteceu hoje? O que lesse ontem? Eu sempre sou de... Eu leio muito imprensa, assim, de política, leio todo dia, e ele também, então a gente trocava artigos e tal, e fazia algumas argumentações que acabaram migrando para o filme quando a gente resolveu que nós tínhamos que fazer alguma coisa sobre o assunto. Desculpa, quando era a mecânica, vocês todos os dias vocês discutiam a manchete, ou só de vez em quando que dava o estalo? Não, a gente todos os dias, bom, vamos escrever. Quando a gente resolveu escrever, a gente escreve todo dia, de manhã e de tarde, separa cenas, eu escrevo uma, ele escreve outra, e a gente vai escrevendo todo dia, falando e escrevendo junto todos os dias. Mas a mecânica era meio assim, eles têm que falar sobre a questão das armas. Tá, mas quais são os argumentos das armas? Bom, a arma, por que o cara quer comprar uma arma? Aí tu pega um personagem, a gente desenvolve mais ou menos a escaleta do filme e aí um dos dois, escreve os diálogos. Eu fiquei um pouco mais encarregado
da parte política, digamos assim, e ele um pouco mais encarregado da DR. Mas há coisas dos dois nas duas tramas, né? E muitos argumentos ali, Bob, vinham assim de conversas que eu tinha no dia a dia. Eu me lembro, por exemplo, quando um amigo apavorado disse: não vai ter vacina nenhuma, a vacina leva 4 anos para ficar pronta, mais rápido e tal. E eu disse: não, mas essa vacina vão achar, porque é uma doença que para a economia do mundo, o rico também tem essa doença, eles vão Uhum. achar logo. Então, essa conversa quase que está lá no filme. Assim, tem um momento. Ela está no filme. E é engraçado que essa conversa foi uma conversa que eu também tive com amigos, né? Ah, isso vai levar a mesma coisa. Porque assim, todo mundo dizia assim: não, a vacina mais rápida que a vacina foi 4 anos. Levou. Mas os caras vão achar vacina. Acharam 8 vacinas em um ano. Né? Enfim, nós estávamos certos, né? Porque, claro, que eles não iam deixar isso. Enfim, e a vacina foi, para mim, pessoalmente, a maior motivação para fazer a peça e para fazer o filme, para fazer tudo. Porque eu sou muito de ouvir o outro lado e pensar: bom, só um pouquinho, o pessoal tem a sua razão, por vários motivos, eu tento sempre ver. Mas no caso da vacina não tinha conversa. No caso da vacina, assim, vacina não tem discussão. Vacina tem que vacinar e ponto. Não tem que perguntar, não tem que saber, tem que comprar todas as vacinas que tiver. E o Brasil teria sido um exemplo para o mundo se ele tivesse comprado aquelas 100 milhões de doses da vacina Pfizer, que o governo recusou muitas vezes. O Brasil, com o SUS, com a nossa tradição de vacinação, podia ter se livrado muito melhor dessa pandemia, né? Os cálculos que eu vi agora, essa semana, o Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal dos Povos aí agora, e na sentença lá, o primeiro cálculo que se fez é que 100 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Estão morrendo 180 pessoas, 170, 190 pessoas por dia, e isso foi naturalizado como se fosse uma coisa normal. Sim, e outra consequência grave do descrédito que este governo provocou em relação às vacinas é que a vacinação das outras, da polio, do sarampo, também estão caindo, as pessoas não estão vacinando para desinfantil. Então, é um retrocesso que terá consequências graves para o futuro do país, o que aconteceu em termos de descrédito da ciência, né? Porque não foi uma coisa só burrice, foi realmente calculado. Toma esses remédios aí, pega o ônibus, que não tem problema nenhum. A ideia era essa: não parar a economia à custa da morte das pessoas, da morte, simplesmente. Quando a gente abandona a lógica, o bom senso, aí a gente entra num terreno que é insondável, né? Porque se a pessoa diz assim: não, na cidade está provado que a vacina transforma uma pessoa em jacaré, o cara acredita, quem acredita nisso acredita em qualquer coisa. Então, a gente precisa recuperar, antes da democracia, da política e tudo, recuperar o bom senso e a lógica, né? Seria uma boa. Jorge, não lhe parece que quem entrou nisso não pela razão, não sairá pela razão, não é? Pois é, isso é uma outra frase do filme. Política é muito mais emoção do que razão. A política sempre foi muito mais uma coisa emocional do que uma coisa lógica. Tu não pensa assim: ó, quem é o melhor candidato, quem é que tem a melhor proposta. Não é assim que a gente raciocina em política. A gente vai: eu simpatizo com esse, eu gosto. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Porque o Jorge Luiz Borges diz isso: a gente primeiro sente o mundo, depois a gente entende o mundo. Primeiro tu sente, né? Então tu sente, assim, tu sente exatamente. Eu nem nunca vi esse candidato do Novo que quer privatizar tudo e não pisca, não conheço ele. Mas só de olhar para ele, assim, eu já sei mais ou menos o que ele pensa. Alguém disse sobre esse candidato do Novo, alguém disse assim: a Moeda é que nem o 007, cada vez é um ator diferente. Realmente é sempre a mesma conversa, mas com outro personagem. É um sentimento, a gente sente. E as pessoas sentem que o Lula, que pode escorregar, pode ser uma frase errada, mas aqui pode ter cometido erros como todo mundo, ele tem um sentimento de país, uma lógica de governar para os mais pobres e de pensar incluir o pobre no orçamento, como ele diz, né? Essa lógica é fundamental para o país, porque essa coisa de esquerda e direita é tão complicada assim, mas é simples, na verdade, porque
Hoje, ser de esquerda é tu acreditar que o governo, o Estado, deve, de alguma maneira, se contrapor ao poder do dinheiro. É isso, basicamente é isso. O dinheiro tem tanto poder numa sociedade capitalista que quem tem dinheiro garante o seu depósito no banco que o livra da inflação, pode fazer poupança, pode ter escola particular, pode ter saúde particular, pode ter transporte particular. Tudo isso o dinheiro traz. Então, o que o Estado deve fazer? Bom, o Estado deve fazer o contrapeso disso, pensar na escola pública, no transporte público, na saúde pública, na renda dos mais pobres. Isso que o Estado deve fazer. Então, quem pensa assim hoje é de esquerda, é isso, basicamente. Jorge, você está falando disso tudo e aí eu estou me lembrando, tem um trabalho que eu acho bastante assim diferente das correntes habituais. Acho que ela é cientista política, embora seja muito economista, chamada Daniela Campelo, que veio, ela e o marido César, ela veio primeiro foi governo, acho que Marcelo Alencar, depois foi de um daqueles bancos de investimento no mercado, deu aula, se não me engano, nos Estados Unidos, não sei se Yale, onde é que foi, né? Não me lembro agora, e eles fizeram um trabalho que prova, por A mais B, desde os anos 60, mostrando que, independente da qualidade do presidente, principalmente na América Latina, tal, o que faz ou não faz um presidente, o que derruba ou não, é o ciclo de commodities, inescapavelmente. E a sensação que provoca, que é isso que você está falando, que provoca nas pessoas, a emoção, o que está sentindo naquela hora. Tem gráficos que eu já vi, assim, que é os golpes e o salário mínimo. É incrível, né, no Brasil, né? O salário mínimo vai subindo, 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 golpe. Agora subindo, 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 golpe. É incrível, é na história, sempre aconteceu isso. Então é uma hora que chega assim, não, a elite diz, não, a democracia tem um limite. O que aconteceu com o golpe que derrubou a Dilma e a prisão do Lula pela Lava Jato e tudo mais, foi que a burguesia cansou de perder a eleição. Foi isso que aconteceu. O PT, a esquerda, ganharam 8 eleições seguidas, considerando os 2 turnos. Foram 4 eleições seguidas em 2 turnos, onde a maioria da população foi para a rua e votou na esquerda. Chegou uma hora que o pessoal disse, não. Que, na verdade, na social-democracia, se a gente comparar com a Europa, né? Centro-esquerda, digamos. Mas, enfim, num governo que tem uma preocupação, em tese, com a maioria da população no contrafluxo do poder financeiro. O Antônio Cândido disse uma coisa que uma frase que eu achei muito divertida. Ele disse: o socialismo só deu errado na Rússia. Porque realmente todas as reivindicações e toda a ideia socialista do começo do socialismo, lá no século XIX, já está incorporada na civilização: férias, 13º, trabalho de menor, isso é que eles estavam lutando contra. Isso em todo lugar já é assim, fim de semana, 8 horas. E nós aqui derrubando desde Não, nós aqui derrubando, mas, enfim, são conquistas da esquerda que já estão incorporadas no sistema capitalista há muito tempo. Conquistas novas, né? Cada vez surgem novas demandas. Né? Conquistas civilizatórias, no fundo, se tornaram, né? Exato, exatamente. Escola pública, saúde pública. Um breve intervalo e já voltamos com Jorge Furtado. Teve a entrevista hoje conversando com Jorge Furtado, diretor e roteirista de cinema e televisão. Querido, na série Sob Pressão, que retrata o trabalho de médicos plantonistas, ainda também não sei se a sua vida pregressa ajudou um pouco nisso, né? Na TV Globo, essa série, você também viveu essa experiência de escrever quente durante o roteiro, durante os casos. Até onde isso ajuda e até onde isso pode complicar um pouco? Olha, o Sob Pressão foi uma série que a gente, na primeira temporada, a gente pesquisou, eu, o Lucas Paraíso, o Márcio Maranhão e o Antônio Prata. A gente ia para os hospitais públicos, o Rio, e eu fui aqui em Porto Alegre, alguns também, e tu saía de lá com 10 histórias. Assim, era incrível, porque um hospital público é um lugar onde as histórias chegam todo dia, as histórias chegam. Os médicos estão na sua rotina, todos os dias deles
são daquele jeito, mas cada um que chega lá está vivendo o pior dia do ano, o pior dia da sua vida. Então, são histórias. A gente chega lá, os médicos vêm falar com a gente, vêm conversar. Então, na primeira temporada, quase todas as histórias, ou todas as histórias, eram baseadas em casos reais, que a gente mudava muito para não identificar e transformava. Enfim, às vezes até atenuando. Por exemplo, tem uma história da primeira temporada que foi uma mulher, a história de uma mulher que chegou no hospital com uma dor nas costas, um pouco de falta de ar, reclamando que ela estava com dor e tal. Pediram, foram fazer o médico foi examinar e ela tinha uma ferida nas costas. E aí ele perguntou: a senhora bateu em alguma coisa? Você falou: talvez tenha uma mordida de bicho. Ela: não sei o que é, está me doendo, tinha um pontinho assim. Ela fazer um exame de uma radiografia, foram fazer, ela estava com uma bala dentro do coração. Nossa. Ela pegou o ônibus, ela levou um tiro, a bala entrou pelas costas e se alojou dentro do coração dela, e ela foi de ônibus para o hospital, está viva até hoje lá, inclusive. E aí os médicos tiraram a bala, fizeram uma cirurgia, tiraram a bala entrou exatamente entre os dois ventrículos e ficou num ponto que não afetou o funcionamento do coração. Bom, essa cirurgia, nós vimos o vídeo dela e vimos as radiografias e tal, e a bala original era uma bala de fuzil. Era uma bala de fuzil enorme. Aí nós não é possível, ninguém vai acreditar, vamos diminuir essa bala. Na ficção, a bala é menorzinha um pouco, a gente achou que ninguém ia acreditar que a mulher tinha levado uma bala de fuzil no coração e foi de ônibus para o hospital, mas isso aconteceu. Então, às vezes, a realidade ela supera muito a capacidade da ficção ser crível. Assim, não, ninguém vai acreditar nisso aqui. Então, o Brasil é um reflexo dessa última frase. Não, tinha um grupo de que a gente, na segunda temporada, a gente falou de corrupção. Né? Tinha um grupo que fazia o seguinte, foram presos em São Paulo, eles faziam o seguinte, Bob, eles vendiam, eles compravam tubos de oxigênio hospitalar, enchiam de ar comprimido para solda, usado para solda, portanto cheio de poeira, enfim, e vendiam como oxigênio para os hospitais. Nossa Senhora. Então, uma criança com asma, com bronquite, chega no hospital para receber oxigênio e recebe ar comprimido, cheio de poeira, no lugar dele. Os caras enriqueceram assim. Aí prenderam os caras. Eles tinham assim uma lancha, tinha uma moto Kawasaki, não sei quanto, que eu digo, gente, essa gente mata crianças para comprar lancha. É gente que faz isso. Existe isso, existe na vida real. Bem, vamos sair do horror um pouco. É bom, também lançada neste ano a comédia Vai Dar em Nada, adaptada da peça Os Fora da Lei, né? Escrita por você e pelo Guel Arraes. É outro trabalho que também traduz muito a realidade brasileira. Ela trata do quê? Essa história é uma que é baseada em fatos reais, numa tese de mestrado que a gente estava lendo. Quando nós estávamos fazendo Grande Sertão Veredas, nós pesquisamos muito a periferia, o mundo do crime na periferia, as gangues e tal, e chegamos numa tese. Ela é uma história real de um rapaz que comprou uma moto, depois se envolveu num acidente com essa moto e descobriu, na hora de tentar resgatar a moto, que a moto pertencia a um traficante do Morro do Lado. Então, ele não podia de jeito nenhum dizer que a moto dele... E ele teve que subornar a polícia para poder tirar a moto dele de dentro da polícia, porque a moto dele era de um traficante de uma facção rival. Então, esse mundo das leis... Porque a grande parte dos brasileiros, especialmente nas periferias das grandes cidades, vive sob muitas leis diferentes. Tem a lei mesmo, tem a lei da milícia, tem a lei do tráfico, tem a lei da sobrevivência, tu tem que te virar com várias leis. Aquilo que os americanos chamam de deep state. Exatamente. Estado baixo, né? O cara tem, por exemplo, o filme começa dizendo assim, eles não podem roubar velhas. Eles são proibidos de roubar velhas. São dois meninos que estão assaltando carros, mas há uma lei... Porque pode ser a mãe de um deles. Não, é porque a lei local do crime diz não pode roubar velha não pode roubar. Não pode roubar taxista. Não pode roubar taxista? Não pode roubar ninguém, na verdade, pela lei geral, né? Mas existem leis específicas. Então,
o brasileiro se acostuma a viver nesse emaranhado de leis, e isso dá uma comédia. A gente queria fazer uma comédia ambientada no mundo da periferia de uma grande cidade brasileira. Não é crime, não é tiro na cara, não é tráfico de droga, não é uma comédia, é uma coisa, a burocracia, a maluquice da burocracia do Brasil, né? Um amigo meu disse: Brasil, o que não é proibido é obrigatório. Tu tem que escolher. Nada é bom senso, pode, se quiser. Não, isso não vale. E, Jorge, como vai a versão urbana do Grande Sertão, Veredas, do clássico do Guimarães Rosa, que você e o Guel adaptaram? O que é e quando chega às telas? Como é que está? O filme está na fase de finalização. Essa é uma grande produção, com cenas de batalhas, e, enfim. Ele está em finalização de pós-produção, trilha, fotografia, deve ficar pronto até o final do ano, para estrear no começo do ano que vem. E ele é uma adaptação que a gente partiu. Nosso pressuposto era o seguinte: vamos usar o máximo possível o texto original do livro. Então, nós conseguimos fazer isso. Acho que, como mais do que qualquer outra adaptação, a gente manteve muito o texto original dele. Claro que tem textos escritos novos, enfim, mas quase todo é o texto original do livro, e, no mais, é tudo diferente, porque ele se passa num futuro próximo. A história se passa num futuro próximo, numa periferia de uma grande cidade, chamada de O Sertão, que é um lugar que fica para lá de um muro e de isolamento, e a comunidade toda que fica para o lado de lá é O Sertão. E a história se passa, como no livro, com batalhas entre gangues, que tu pode escolher se são milícias, se são gangues, se são facções, o que são, mas elas estão em batalha, são luta pelo poder, e a história é uma história sobre a violência que é o Brasil, né? Que é o Brasil. O Brasil é muito isso também, uma luta de gangues pelo poder. Você se formou, ou fez jornalismo, como você já disse, né, e se declara um viciado no noticiário, né? No filme O Debate, agora, claramente, e também no Mercado de Notícias, que é um filme de 2014, que é um filme muito importante sobre o jornalismo. Ali você trata ali nesses dois filmes de como os jornalistas lidam com a notícia. 4 anos de governo Bolsonaro. O jornalismo aprendeu já a lidar com ele ou ainda não? O jornalismo aprendeu muito, eu acho, e melhorou imensamente durante o governo Bolsonaro, eu acho. Eu acho que o jornalismo, nos últimos anos, ele se tornou quase que uma ilha de salvação, assim, no meio da loucura, né? Porque nem o número de mortos pela Covid a gente saberia se não fosse a imprensa, os jornais. Né? Porque nem para isso esse governo foi competente o suficiente, nem para contar os mortos que produziu esse governo serviu. Né? Porque quem tem que contar os mortos é um consórcio da imprensa. Né? Eu acho que a imprensa ela foi, em grande parte, responsável pela ascensão da extrema-direita. O filme do qual tu participa, o Mercado de Notícias, era sobre isso, nós fizemos aquele filme, Bob, um ano antes da invenção da expressão fake news. É um filme sobre notícias falsas. Picasso do INSS, a Bolinha do Serra, todas aquelas histórias, o Orlando Silva acusado de sei lá o quê, na Veja, todas aquelas histórias que o filme conta são fake news, que já existiam muito antes da internet. As pessoas acham que a internet inventou a fake news, mas não. Já tinha notícia falsa há muito tempo. Né? Então, a gente estava falando, naquele filme, exatamente sobre isso, sobre a importância do jornalismo profissional, o jornalismo que vai lá e vê, não é isso, pessoal, não tem febre amarela nenhuma, não tem epidemia de febre amarela, mas de Covid tem uma epidemia de Covid. Então, essas pessoas dispostas a dizer a verdade, como diz a Ana Arendt, elas são fundamentais para a civilização. Está dito lá no filme, a gente estava falando disso, sobre a importância de prestar atenção se a notícia é verdadeira ou não.
Mas aquilo ali era o começo de uma enxurrada de fake news que vieram com todas essas redes sociais, e a gente vê que hoje uma verdade, uma mentira repetida é praticamente indesmentível. As pessoas continuam dizendo que o filho do Lula é dono da Friboi. As pessoas continuam dizendo que a vacina foi feita não sei o quê, enfim. E o fenômeno, esse é um fenômeno do negócio do filho do Lula, porque, na verdade, isso é que nem o mercado. O mercado é aquela coisa que aparece assombrando ou ditando os rumos do mundo no telejornal e não tem rosto. De vez em quando aparece um moleque lá, vestido com jaleco, e diz o que tem que ser o mundo. E o Lulinha é uma entidade, que eram os filhos todos reunidos em um só. Né? Porque você não sabe nem quem é, o nome, nada, é o Lulinha. O cara tem um monte de filho, era um filho só. Não, então essas fake news, elas continuam, as pessoas acreditam de novo, e de novo, e de novo, e não adianta desmentir, porque parece que, enfim, a pessoa quer acreditar e acredita, né? A racionalidade não entra em conta. Uma parada breve e logo, logo voltamos com Jorge Furtado. Autor e diretor de filmes e séries, Jorge Furtado é com quem conversamos hoje no TVE Entrevista. Nós estamos agora num estágio superior, quase 10 anos depois daquela filmagem, um estágio superior que é uma espécie de sequência. O mundo dito mais avançado está debatendo como e até onde regular o poder das chamadas Big Techs. Google, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Amazon, etc. Até o Kissinger, Henry Kissinger, ex-poderosíssimo secretário de Estado norte-americano, disse ser imprescindível uma regulamentação que evite uns poucos grupos serem os donos da verdade no mundo. Primeiro, eu lhe pergunto, você está acompanhando esse debate? Não. Quer dizer, esse debate em geral, sim, do que o Kissinger falou. Não, o debate como um todo. Não, mas assim, realmente esses grandes grupos, se eles decidem alguma coisa, aquilo passa a ser verdade. Quem é que vai discordar do Google, né? Se o Google resolver dizer alguma coisa por ele, nós não temos o que fazer. E empresas gigantescas como a Amazon está vendendo tudo agora, está vendendo comida, está vendendo qualquer coisa. Inclusive verdade. Inclusive, não é impossível. Assim, esses dias eu fui numa livraria, que eu adoro, não consigo deixar de ir às livrarias, e tu vê o preço assim, nem quero fazer comercial aqui, mas é impossível combater com a Amazon. Eles entregam mais rápido e mais barato, e tu fica, gente, como é que vai acabar com todas essas livrarias desse jeito, né? Então, realmente, qualquer poder em excesso, voltando à nossa conversa da esquerda e direita lá, qualquer poder em excesso é ruim. Né? Quando tem um poder enorme, tu tem que ter algo que se contraponha a esse poder, seja o governo, seja o dinheiro, seja a empresa, seja a informação. Tu tem que ter alguém que se contraponha a esse poder, que enfrente esse poder. E ainda falando desse tema, que é um tema muito importante, porque se tudo na indústria, no capitalismo tem regulamentação, por que a informação não teria, a indústria da informação não teria? No Brasil, nós ainda estamos ridiculamente discutindo fazer ou não regulamentação, que o mundo dito civilizado já fez há muito tempo. Né? Ou seja, criar regras que permitam livre disputa, portanto, que permitam a pluralidade, né? Um ambiente econômico que permita a pluralidade. Nós temos, de maneira geral, mídias de massa tradicionais, a Bahia, onde está a TVE, por exemplo, um exemplo de que a concentração é total. Pertence à rádio, à televisão, ao jornal, um grupo só, e pronto, é aquilo ali, fim de papo, tem mais uma ou outra, mas o que manda é isso. O que se tem é a ausência de representação, de subgrupos, etc. O que você pensa disso? Quer dizer, o mundo já está discutindo como regulamentar as big techs, nós nem fizemos ainda a regulamentação do quintal. Enfim, essa é uma questão fundamental. Existe regulamentação da mídia em todos os lugares, inclusive no Brasil, porque dizem, vamos fazer a regulamentação. Não, já existe uma regulamentação da mídia, só pode ter 7 canais de TV aberta num lugar, não pode ter 8.
porque o ar não sustenta mais que 7, então já está regulamentado. Eu não posso amanhã abrir uma rádio AM aqui e começar a dizer o que eu acho, já tem regulamentação. Eu não posso fazer um jornal 100% com capital da Arábia Saudita, ou do Afeganistão, ou aqui dentro. Não, eu estou sendo financiado por um grupo que eu não vou dizer de onde é que fica, mas eles estão com sede na Arábia Saudita. Eu não posso fazer isso, tem que ser maioria de capital brasileiro, isso já é regulamentado. A questão é até onde vai essa regulamentação, né? Assim, nos Estados Unidos é proibido propriedade cruzada, não pode ter TV, jornal e rádio na mesma cidade. Imagina isso no Brasil, a revolução que não seria. Políticos, donos de grupos de comunicação estaduais, a gente pensa sempre no Brasil todo, mas se você for olhar os específicos, não, eu não sei a quantas anda isso, faz tempo que eu não leio a respeito, mas nos Estados Unidos existia um teto possível de audiência. Se passasse quando eu morava lá como correspondente, se eu não me engano, era 39%. Bateu, tem que vender um pedaço. Tem que abrir a rede, não pode ter mais. Hoje eu não sei como está, mas era assim. Aliás, tem um grupo de regulamentação, tem até é como na Inglaterra também, tem a Ofcom. Alguém regulamenta a indústria daquele negócio ali. Então, enfim, então essa regulamentação existe no mundo inteiro, mas enfim, então por isso é que precisa ter um governo que seja capaz de enfrentar grandes grupos econômicos, se contrapor a grandes grupos econômicos, até para protegê-los. Porque tem isso também, os caras pensam, não, nós não queremos regulamentação nenhuma. Não quer regulamentação nenhuma? As Big Techs estão jantando. Então nós vamos ser atropelados. Estão sendo atropelados. Estamos sendo atropelados. A imprensa de papel, os grandes grupos do Brasil não tem como competir com a Amazon, Google, etc, etc. Agora, acho que, enfim, entenderão, porque as pessoas usam pilantramente a expressão controle, como se fosse você controlar a opinião. Não é isso, é regulamentação exatamente para não sermos devorados. Né? Exatamente. E aí usa aquele truque, é o controle remoto. Não, e mais, quem é do ramo sabe, quem censura a imprensa quando quer, inicialmente, é o patrão, é o dono do meio. E para isso precisa ter pluralidade, porque assim, alguém me perguntou, tu acredita em pesquisa? Eu disse, olha, numa não, mas em 8 eu acredito. Mas, se tem várias pesquisas, institutos, acho que todos os institutos de pesquisa estão combinados para dizer que o Lula está 10, 12 pontos à frente. Não, evidentemente que esse número é verdadeiro, porque só foram feitos vários grupos diferentes. Então, quando tu tem a pluralidade, tu pode dizer, não, eu estou ouvindo um lado, estou ouvindo o outro lado. Mas é que esse assunto, Bob, é um tabu no Brasil. Eu acho que talvez seja o assunto mais tabu de todos, a própria imprensa. A imprensa não fala sobre a imprensa, eu nunca vi, ninguém fala do outro jornal. Não se fala sobre isso, né? Não, essa história do centro... né? E muitas vezes fazem de conta que não foi feito algo muito importante. Em 2 temas, por exemplo, que eu acho que, não sei o que você pensa, te pergunto até, que poderiam ser objetos de um consórcio do jornalismo, assim como foi a pandemia, a contagem dos mortos, que é mandar para alguns lugares do país repórteres para investigarem o que está sendo feito com o dinheiro secreto distribuído pelo orçamento secreto, 54 bilhões em 3 anos, 16 bilhões e meio este ano, e visitar várias equipes de jornalismo visitando proprietários e histórias dos 107 imóveis do clã Bolsonaro. Sim. Não é isso? Não, são 2 questões. A questão do orçamento secreto é uma vergonha é um negócio tão vergonhoso. Como é que tu explica para um alemão, para um japonês? O negócio é o seguinte: o governo tem um negócio que ele pega o dinheiro público, mas tem um orçamento secreto, que ele não conta o que faz com ele. Quem está mandando? Para quem? O cara tira o dinheiro do meu bolso, do meu imposto que eu pago, leva para Brasília. O que ele vai fazer com o dinheiro? Surpresa, não vou te contar. Não, vai ter que contar. Então, o orçamento secreto é um negócio ridículo, é simplesmente ridículo. Como assim orçamento secreto? Então, é uma coisa sem cabimento algum. Outra questão é dos tais imóveis, porque a corrupção é um negócio estranho, porque qualquer coisa que acusa alguém de ladrão, está lá no filme também, no debate. Assim, acusa alguém de ladrão, todo mundo acredita, e a corrupção toda ela é ruim.
O cara roubou 10 mil reais, é horrível. O cara roubou 10 milhões de reais, é horrível. Ele roubou 10 bilhões de reais, é horrível também. Mas são coisas diferentes e que tem que se entender a diferença. Essa questão dos imóveis, 51 imóveis com dinheiro vivo, todo mundo entende. Não tem dúvida. Quem é que já comprou um imóvel com dinheiro vivo, a mala de dinheiro? Ninguém nunca fez isso. Só que tem algum bom motivo para esconder esse dinheiro. Outra coisa é as armas de colecionadores. O cara é colecionador. O que ele tinha? Qual era a coleção dele? Ele tinha 25 metralhadoras iguais. Bom, mas que coleção é essa que alguém coleciona? 25 metralhadoras. O sujeito deve ser um admirador do Al Capone, viu aqueles filmes. Que tipo de coleção é essa que tu tem 25 metralhadoras diferentes, cada uma de uma marca, de uma cor? Eu até posso... Mas o que está acontecendo? Estão liberando as armas que foram apreendidas esses dias com o pessoal do PCC. Ou seja, este governo, incrivelmente, está liberando a compra de armas que vai acabar na mão dos bandidos que vão atirar na polícia. O Brasil tem o maior índice de mortalidade da polícia do mundo. Então, essas armas que estão sendo liberadas vão atirar em quem? Vão atirar na polícia, evidentemente. Ou em pessoas que estão passando, bala perdida. É isso. Alguém acha que isso é uma boa ideia? Olha, vamos falar um pouco de cultura. Primeiro, eu te faço uma primeira pergunta. Quem você, cineasta experimentado que vê o mundo todo, né? Quem financia a chamada cultura, especialmente o cinema, o audiovisual, mundo afora? Porque as pessoas acham que a gente inventou a pólvora aqui, né? E outra, a gente vê a destruição do meio ambiente, vê a fome, o desemprego, e é tudo assustador. Mas a destruição da cultura é menos perceptível de imediato. Uhum. Como isso se deu e quais as consequências? São duas perguntas. Sobre o financiamento. Todos os países sérios do mundo, todos que eu conheço do mundo, têm algum tipo de mecanismo de financiamento à sua atividade cultural, seja ela teatro, literatura, música, cinema, televisão, todos têm muitos tipos, muitos. A França tem reserva de mercado para os filmes franceses, a Espanha a mesma coisa, tem a França, Holanda, Dinamarca. A França tem um imposto pago sobre cópia, xerox, para a indústria de livros. O cara foi lá, tirou não sei quantas cópias, ele tem que pagar uma grana que vai financiar livro. Então, existem leis de incentivo à produção cultural dos seus próprios países em todos os países. Alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, no caso do cinema, que já tem uma reserva cultural absurda, 98% dos filmes exibidos nos Estados Unidos são americanos e falados em inglês, então eles não têm reservas tão rígidas quanto a entrada de filme estrangeiro no país, porque não precisa, eles preferem muito o filme deles mesmos, e os filmes americanos são filmes feitos para o mundo. Mas na Argentina, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França, vai dizendo aí, tem algum tipo de incentivo à produção audiovisual, que é altamente lucrativa e gera centenas de empregos. A indústria audiovisual ela gera mais empregos que a indústria automobilística, empregos melhores, de melhor média de renda, e muito mais diversificados, e não polui, e é uma indústria que atrai turismo. Então, a indústria audiovisual é uma poderosíssima indústria que devia ser incentivada por qualquer tipo de governo, seja de esquerda, seja de direita, seja o que for, porque ela se sustenta, a indústria audiovisual. Agora, claro que uma orquestra, um museu, uma escola uma companhia de dança, essas precisam mais da Lei Rouanet, por exemplo, que é uma lei que quase o cinema não usa, mas essas atividades usam, e a gente precisa saber assim, nós queremos ter teatro no Brasil, nós queremos ter museus no Brasil, nós queremos ter orquestras sinfônicas, porque se tu parte do pressuposto, eu fiz um filme, Saneamento Básico, um pouco sobre isso, porque não, é mais importante a saúde é mais importante. Bom, eu também acho que a saúde é mais importante, a saúde, inclusive, é mais importante que a educação, mas então nós não vamos dar dinheiro para a educação porque a saúde é mais importante. Tem que ter orquestra sinfônica no Brasil? É claro que sim, é claro que tem que ter orquestra sinfônica no Brasil.
Ah, mas a saúde é mais importante. Sim, mas tudo é importante. Tu tem que ter verba para a saúde, tem que ter verba para a educação, tem que ter verba para a cultura. A cultura, ela é muito transformadora e ela sempre pensa por si mesma, então ela evidentemente que é inimiga desse governo que está aí, né? Esse governo é inimigo da cultura. Agora quer acabar com o Condecine, que é o dinheiro que a própria indústria, as estrangeiras, as operadoras deixam no Brasil, pagam para produzir dramaturgia brasileira. Eles querem acabar também com isso. Às vezes, eles preferem patrocinar, financiar e apoiar as grandes empresas telefônicas internacionais do que a cultura, a produção de cultura no Brasil. Então, esse governo é inimigo da cultura e a gente vai custar se recuperar depois que ele for embora. Mas talvez a cultura realmente sofreu horrores, mas talvez a pesquisa e a ciência tenham sofrido ainda mais, sabe? Porque a cultura se recupera rápido. Esse governo vai embora e a gente não parou de fazer filme nenhuma vez, não parou de fazer livro, não parou de fazer música, não parou de fazer nada. E vai continuar fazendo, eles vão embora, vão desaparecer, a gente vai continuar fazendo filme, teatro e tudo. Mas a pesquisa, tinha gente fazendo pesquisa há 20 anos. Esse negócio assim, 25 anos que o cara está pesquisando o negócio. Aí, de repente, para aquilo, perde tudo que ele fez. Aquilo não vai ter que começar de novo. Então, um governo desastroso em todos os aspectos, assim, e na cultura também, né? Jorge, você dizia já há bastante tempo, eu quero saber o que você pensa agora, que o debate mais importante no Brasil era sobre o racismo. Uhum. Continuo achando. Continuo cada vez mais, na verdade, acho isso. O Brasil é o país mais racista do mundo, né? O país é um país de maioria negra, nós somos um país de maioria negra, isso não está representado em lugar nenhum, praticamente. Só no alvo da polícia, da carceragem, dos presídios. Ali a maioria, mais que a maioria negra, né? São dados impressionantes. No Rio de Janeiro, mais de 80% dos mortos pela polícia são negros. E em Salvador, eu vi a tua terra lá, eu vi um número que eu fiquei besta, assim. Salvador é uma cidade, eu não sei qual é a porcentagem de população negra de Salvador, mas eu imagino que esteja em torno de 70%, né? Mais, acho. Por aí, talvez até mais. Sabe quantos mortos pela polícia em Salvador são brancos? Nenhum. Diga. Nenhum. 100% negros. 100%. Então, esse racismo, quando diz assim, não tem diferença, eu pergunto para a polícia, que a polícia sabe qual é a diferença, porque ela tira o alvo tantas preferencial. vezes policiais também negros, pretos. Também, e são vítimas também. Eu estou dizendo, a polícia brasileira é das mais vítima de crimes no mundo, né? Então, somos um país racista. E tínhamos que ser, porque tivemos 300 anos que a economia foi baseada exclusivamente na escravidão, o escravismo, né? Eu prefiro a palavra escravismo, porque é um sistema econômico. É como o liberalismo, o socialismo é o escravismo. Só foi possível cana, só foi possível café, só foi possível mineração porque tinha escravo, porque não existe outro jeito de fazer aquilo que foi feito sem os escravos. E quando acabou, entre aspas, a escravidão, assim, o que foi dado a essa população? Nada. Nada. Lá nos Estados Unidos tinha até o nome da produtora do Spike Lee, 30 alqueires de uma vaca, né? É o que cada escravo recebia. Aqui não recebia nada, né? Recebia o pé na bunda, ia para a rua. E essa divisão do país mais injusto, mais desigual do planeta continua até hoje, enquanto não houver uma segunda abolição. E quando isso surge no debate inevitável político, as pessoas querem usar a radicalização como se fosse um jogo de futebol e não fruto disso que nós estamos falando. Sim, país assim, alguém dizendo isso. O PT criou nós e eles. Não, o PT não criou nós e eles. Nós e eles está aqui desde que Cabral botou o pé aqui, o nós e eles. Sempre foi nós e eles. Né? 30 milhões com fome é nós e eles. Exatamente. Tem 30 milhões de pessoas com fome, tem 50 milhões de pessoas com insegurança alimentar, não sabe o que vai comer a semana que vem.
1% da população tem a mesma renda que 50% mais pobre. Então, essa divisão é a pior do mundo. O Brasil é o país mais injusto do mundo. E isso tem que ser enfrentado de todas as maneiras, a toda hora, de todo jeito. Não dá para esquecer isso nunca. E o cinema e a televisão têm um papel importante nisso, de botar personagens negros na tela, em papel de protagonistas, de contar essas histórias. Está mudando aos pouquinhos, assim, mas ainda devagar. Ainda para um cineasta, um roteirista, um contador de histórias, se te convidam para escrever e dirigir um filme sobre os militares no Brasil, ontem, hoje, esperemos que não sempre, o que você diria? Bom, eu normalmente, na verdade, sempre fiz filmes que eu mesmo escrevi, assim, né? Argumentos e roteiros. Eu sou mais um roteirista que dirige, um diretor. Nunca dirigi nada assim que alguém escreveu, quer dirigir esse filme aqui. Isso não, nunca fiz. A pergunta é uma ficção, né? Sim, não, pois é, eu acho que os militares que hoje a gente vê na política, sinceramente, eu acho que não representam nem mesmo a média do exército brasileiro, dos militares brasileiros. Eu acho que é muito superior a isso que a gente vê, esse grupo que cerca esse governo, esses militares. Eu acho que não consigo entender que o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, que sempre tiveram escolas de qualidade, vão ser contra a vacina. Não consigo entender que sejam terraplanistas, que pensam em comunista, em um comunista em cada esquina, acreditem nisso ainda. Eu acho que eles não representam nem mesmo a média do Exército Brasileiro hoje. Espero, pelo menos, não conheço muito, né? Mas, enfim, acho que não faria. Acho que não faria isso. Eu já fiz um filme sobre os militares, foi o Dick Dorival Caruaguá, em 1986. Um curta-metragem, se não me engano, 86, 85. 86. Olha, para encerrar, Amazônias novamente em chamas, Pantanal, indígenas sob ataque, 22 mil garimpeiros só na terra Yanomami, corrosão de instituição, ciência, educação, forças armadas, artes, tudo que a gente está falando. Me parece que o Brasil precisa ser refundado. Você crê, você enxerga força suficiente para um desafio dessa enormidade? Olha, eu estou aqui ainda e fazendo coisas porque acredito que sim, que é possível que a gente tenha um país melhor no futuro. Porque, eu sei, eu cheguei na vida adulta em 77, fiz 18 anos. E de lá para cá, eu tinha sempre a ideia de que o Brasil só melhorava. A gente só foi melhorando. Assim, acabou a ditadura, veio a anistia, veio a abertura política, veio o governo civil, veio eleições diretas, a gente foi melhorando. Constituinte, foi melhorando. Bom, eu tenho uma piada no Comédias da Vida Privada, que eu escrevi que é um casal, que até a Débora Bloch, eu comentei com ela, se ela lembrava, que era um casal que ele descobria que ela tinha um emprego secreto num programa de auditório, fica chocado que ela escondeu isso dele, e ele diz, conta tudo para mim, não esconde mais nada. E ela, tu quer saber tudo mesmo? Tu quer saber a verdade? Tá, então vou te dizer a verdade. Eu votei no Fernando Henrique. E ele tinha um infarte, caía tudo. Eu digo, gente, nós já fomos um país em que o cara votar no Fernando Henrique era um segredo, que o marido ficava chocado. Que coisa boa quando a gente tinha que escolher entre o Lula e o Fernando Henrique. Mas, enfim, agora a gente andou muito, muito para trás. Muito para trás, por vários motivos, e a esquerda comeu mosca demais, eu acho, assim, em alguns aspectos que o filme até coloca, dois especialmente, a questão da segurança, que a esquerda nunca teve uma solução, uma boa ideia para como enfrentar o problema que aflige especialmente os mais pobres, e a questão da religião, que os intelectuais, a esquerda, não entenderam a importância que tem a religião na vida de 90% da população brasileira. 92%
acreditam em algo. Então, os 8% que não acreditam acham que eles são malucos, só que é uma maluquice, que 8% acho que 92% é maluco. Então, a gente tem que entender como é que a religião funciona como um espaço de encontro, de esperança, de convivência, de recomendação, de namoro, de emprego, de tudo. O que a religião representa na vida dessas populações, especialmente nas periferias das grandes cidades brasileiras. A esquerda nunca entendeu isso e não à toa que enfrenta de novo, nessa eleição, o mesmo problema. Jorge, muito obrigado por essa conversa, por esse passeio, esse sobrevoo por tão amplos temas. Uhum. Obrigado. Eu vou terminar com uma frase da Britney, uma amiga minha, que disse assim: vamos nos desesperar com calma. Façamos isso, façamos no debate. Um abração para você e vocês, queridas amigas e queridos amigos do TVA Entrevista. Nos vemos na próxima semana de novo. Um abraço.